Olá, muito boa noite para você. Família de adolescente vítima de racismo em escola de Patos de Minas move ação na justiça contra o Estado. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Acusado de participação na morte de detento é condenado a mais de 11 anos de prisão. Condutor é preso em rodovia com arma e munições. Motorista avança parada obrigatória e bate em viatura do Corpo de Bombeiros. Projeto de lei quer criar a Semana do Xadrez em Patos de Minas. No Dia Mundial da Água, ações que conscientizam sobre o uso e a preservação. Petrobras reduz preço do diesel para distribuidoras. A nova regulamentação para arrecadação do ICMS em Minas. Pais reclamam de horário reduzido e da falta de profissionais em creche. Moradora pede providências para problemas causados por casa abandonada no bairro Alvorada. Como perceber os sinais de pedido de socorro por mulheres vítimas de violência? Agora no NTV News. Foi levado a júri no Fórum de Patos de Minas um acusado de participação na morte de um detento no presídio Sebastião Satiro ocorrido no ano passado. O crime aconteceu por volta de meia-noite do dia 13 de março de 2022, no presídio Sebastião Satiro. Gilson Martins tinha 55 anos e estava preso na cela 10 da Galeria 1 do presídio, pelo crime de estupro de invulnerável cometido no dia 8 de maio de 2021. Na noite do crime, 6 dos 11 detentos que conviviam com Gilson fizeram uma mistura de um suco de maracujá com medicamentos que continham uma substância benzodiazepinas, que possuem propriedade de inibição do sistema nervoso e efeito relaxante. A bebida foi distribuída para os demais detentos, que logo após dormiram. Os autores da ação pegaram a coberta e asfixiaram Gilson Martins e em seguida estrangularam o homem até que ele não demonstrasse mais reação. O homem foi levado então para o banheiro, onde foi pendurado na grade da janela. Logo após, um dos autores acordou os colegas de cela, dizendo que Gilson teria cometido suicídio. A princípio, esse homem foi encontrado nessa cela, já morto, né? Os peritos foram até o local, os peritos da polícia foram até o local e lá verificaram que, pelas circunstâncias e pelas marcas iniciais, tudo indicava que o que foi apontado como uma situação de suicídio, aparentemente, leva a uma situação muito mais grave, uma situação de homicídio. Um dos 6 indiciados, Marcos Vieira Ribeiro dos Santos, conhecido como Jabote, foi julgado. O depoimento do Marcos, desde o início, que é na fase de ocorrência, depois a fase de inquérito policial e depois a fase judicial, o Marcos Vieira sempre menciona isso, que ele estava à base de remédio, teria tomado os remédios para dormir, então em momento algum ele conseguiu visualizar o que teria ocorrido naquele dia fatídico. O que aconteceu foi que dias depois o Marcos recebeu um alvará de soltura e aí dentro do presídio fizeram um complô para que, como o Marcos estava em liberdade, que jogasse toda a acusação para cima dele. E a gente mostrou isso, que teve realmente esse complô. Então, como os outros estavam presos, deveria jogar para cima do Marcos. Só que o Marcos, desde o início, ele é bem categórico. Não tive participação neste homicídio. Ele recebeu a condenação de 11 anos e 3 meses para ser cumprida em regime fechado. Alex Júnior Fidelis de Lima, Leonardo Alves de Souza, Marcos Vinícius de Souza Pereira, Railan Bebiano dos Santos, Marcos Antônio Eugênio de Freitas são os outros indiciados na ação. Ainda não se sabe quando ocorrerá o julgamento deles. Na tarde desta quarta-feira, durante fiscalização da Operação Rota Segura, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu arma e munições que estavam sendo transportadas em um veículo na MGC 354 em Patos de Minas. A pistola calibre 45, municiada com um carregador com 8 cartuchos intactos, juntamente com outro de mesmo calibre, estavam dentro de uma maleta debaixo do banco do condutor da caminhonete abordada pelos militares. O motorista de 38 anos disse possuir registro para tiro esportivo e caça, mas não portava a guia de trânsito. Diante disso, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de plantão da Polícia Civil em Patos de Minas. O motorista avançou a sinalização de parada obrigatória e provocou acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros na tarde de hoje no bairro Lagoa Grande. A viatura do Corpo de Bombeiros, adaptada para resgatar animais, retornava para o quartel após atender uma ocorrência quando foi atingida por um carro no cruzamento entre as ruas Ouro Preto e Prefeito Camundinho, no bairro Lagoa Grande.
A colisão leve, que não deixou feridos e provocou poucos prejuízos materiais aos veículos envolvidos, foi registrada pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no mesmo cruzamento. O motorista do Gol branco alegou que não viu a placa de pare que estava escondida atrás de um arbusto. Além disso, o local não estava sinalizado horizontalmente no chão, já que o trecho passou por uma obra da Copasa e não estava sinalizado no chão, pois foi asfaltado recentemente e não foi repintado. Moradores e comerciantes do entorno se queixam de que o cruzamento é palco de inúmeros acidentes devido aos problemas de sinalização. A Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência, e os próprios bombeiros controlaram o trânsito enquanto providências eram tomadas. Daqui a pouco aqui no News, pessoas com síndrome de Down buscam espaço no mercado de trabalho. O projeto de lei quer criar a Semana do Xadrez em Patos de Minas. Um projeto de lei quer criar a Semana do Xadrez em Patos de Minas. A prática ajuda a estimular a concentração e a tomada de decisões. O xadrez é um esporte milenar que surgiu na Índia no século VI. O jogo de tabuleiro é disputado por duas pessoas e o vencedor da partida é aquele que, por meio de peões, cavalos, torres, dentre outras peças, conseguir derrubar o rei do adversário primeiro. Em Patos de Minas, por meio do projeto de lei número 5.662 de 2023, o esporte irá contar com um campeonato municipal que irá ocorrer anualmente. Paulo Rockman é vice-presidente da Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba, associação que conta com 87 enxadristas em Patos de Minas região. Para ele, o projeto irá fomentar o esporte em Patos de Minas. A criação, desse projeto de lei da Semana Municipal do Xadrez é muito importante, porque a gente vai fazer o campeonato, que também foi um decreto de lei, durante essa semana. E durante essa semana a gente vai poder apresentar para a cidade o que é o xadrez, a importância do esporte na escola, nos meninos e com as pessoas que vão estar praticando o esporte mesmo em si, que desenvolve diversas coisas, como cálculo, estratégia, concentração, raciocínio lógico, tem inúmeros benefícios. Autor de leis municipais que estimulam a prática do xadrez desde 2006, o vereador Itamar André é um dos coautores do PL. Esse projeto, ele é super bacana, ele mexe com a inteligência da pessoa, tranquiliza, mexe com a inteligência demais da conta. Então, a gente quer adequar ele aí, juntamente com o presidente da Câmara aqui, o Gladstone, para que a gente dê continuidade dele. Isso é muito interessante para os alunos, para as escolas, Presidente da Câmara Municipal, Gladstone também é um dos coautores do projeto. O vereador reforça que, por se tratar de um jogo de tabuleiro, o xadrez não é visto como um esporte. Não deixa de ser um esporte, até porque quando se pensa nos estudos, no xadrez como um jogo, ele é um exercício também para a mente, desenvolve com certeza o raciocínio lógico, a dedução, e os alunos que porventura venham praticar xadrez com certeza terão um melhor aproveitamento nas suas aulas. Caso seja sancionado pelo prefeito, o Campeonato Municipal de Xadrez fará parte do calendário oficial de esportes de Patos de Minas, que poderá ainda firmar parcerias com a iniciativa ou entidades do terceiro setor para custear os torneios. Vai ser na semana, no mês de aniversário da cidade, que é o mês de maio, é um mês que a cidade está muito cheia, um mês que tem Fena Milho. Então a gente vai poder fazer várias coisas, como xadrez nas ruas, que vai estar colocando xadrez para todo mundo que quiser aprender, quiser saber mexer nas peças, tá jogando com pessoas que já têm conhecimento, que estão na liga. A nossa liga tem 87 pessoas que participam sempre, dos campeonatos, dos treinos. Esta semana foi comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down e o tema escolhido este ano pela ONU é Conosco, não para a gente, reforçando a importância de uma abordagem de direitos humanos para as pessoas com deficiência que permita uma real inclusão e independência nessas pessoas ou dessas pessoas para a sociedade. Estima-se que no Brasil cerca de 300 mil pessoas apresentem a síndrome de Down, a ocorrência de um caso para cada 700 nascimentos. No mundo, a incidência é de 1 para cada 1.000 nascidos. Em 1866, o médico psiquiatra britânico John Langdon Down descobriu que parte da população apresentava alterações genéticas.
Ao todo, 47 cromossomos em vez de 46. Ao longo do tempo, uma insistente luta para vencer o preconceito e reconhecer o talento e a capacidade. São princípios básicos que norteiam a ação de instituições como a Manu Down. Com sede no bairro Floresta, o Instituto atende hoje quase 900 pessoas que têm Down e outras deficiências intelectuais. É responsável por uma série de atividades, entre elas o programa Inclu, que encaminha jovens e adultos para o mercado de trabalho. Neste café, que tem o apoio de um banco privado, trabalham o Ítalo, que tem Down, e a Tatiane. Esse é o primeiro emprego deles. Muito legal meu trabalho. E eu fiz ciclizando desde sair e sair de cabeça de conforto e ter que trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu estou gostando muito para ajudar minha mãe e eu comprei meu guarda-roupa e agora eu vou comprar um notebook para mim. Promover a inclusão dessas pessoas que têm a síndrome de Down no mercado de trabalho tem sido um desafio constante. Para se ter uma ideia, um levantamento feito recentemente pelo IBGE apontou que pouco mais de 5% dos que têm a síndrome normalmente conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Por isso da necessidade de ter um programa de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Hoje o Manu Down é responsável por mais de 60 pessoas hoje no mercado de trabalho. E o nosso impacto que a gente leva é justamente para as pessoas com síndrome de Down e para as próprias famílias, que nunca pensaram que os filhos poderiam trabalhar e gerar renda. É quebrar estereótipos e preconceitos e dar uma nova visão e uma nova possibilidade para essas famílias e principalmente para as pessoas com síndrome de Down. E olha aí a satisfação do Patrick. Ele hoje, aos 39 anos, trabalha como um hostel na Manu Down. Eu trabalho de desenvolvimento social, né, e te recebe as pessoas com ou sem deficiência intelectual, com ou sem síndrome de Down. Recebe as famílias, acolhe as famílias que vêm. É muito importante, é potencial, é minha vida, é a casa oficial. Eu nasci aqui e vou envelhecer aqui, porque é a casa. Quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, além de autonomia, nós estamos falando de uma palavrinha mágica para essas famílias, que é mais tempo de vida, que é mais repertório. A gente costuma falar para algumas famílias aqui e fazer uma pergunta, que quantas cores você quer pintar a vida do seu filho? Tem um balde muito grande de cinza, mas tem outros 1 milhão de baldes coloridos para ver praia, para ver cinema, para ver parques. Quanto mais cor tiver na vida dessa pessoa, mais coisa ela verá e mais felicidade ela vai ter. Assim como é com o Patrick, assim como é a Tatiane, assim como é com o Ítalo. É ver mais coisas e ter mais chance de experimentar aquilo que nós, pessoas sem deficiência, experimentamos no dia a dia. Tem que ser, né? Tem que ser assim. Inclusão. Em instantes tem a previsão do tempo para quinta-feira aqui no News. Incidência de dengue também sofre influência da sazonalidade. E no Dia Mundial da Água, ações que conscientizam sobre o uso e preservação. Minas Gerais é o estado com o maior número de casos prováveis de dengue em 2023. Os dados são do Ministério da Saúde. São 70 mil casos notificados e quase 20 mil confirmados só neste ano. 7 pessoas morreram pela doença. As mudanças climáticas aceleram a proliferação do mosquito transmissor. O diagnóstico de dengue pegou Eliana de surpresa. Após um passeio, ela começou a sentir dores no corpo e procurou por ajuda médica. Foi quando descobriu que estava com a doença. Sofri na pele, muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, falta de apetite, estômago muito ruim, não consegui alimentar nada. A pior experiência da minha vida, porque até então eu achava que era uma coisa simples, que eu estava com a virose, alguma coisa assim, e não era. Para evitar situações como a que Eliana passou, a Infodengue, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz, disponibilizou de forma gratuita o e-book
enfrentando a dengue nas favelas e periferias. O livro digital mostra como as altas temperaturas, as mudanças no ciclo da chuva e a incidência de secas favorecem o aumento de várias doenças transmitidas por mosquitos. Com esse aumento da temperatura global decorrente das mudanças climáticas, existe um favorecimento de proliferação do mosquito vetor da doença, que acaba tendo um ciclo reprodutivo mais curto. Áreas de vulnerabilidade social são as áreas que são mais afetadas por mudanças climáticas, sem saneamento básico, como eu já falei, água sem ser tratada, sem qualidade. Trazer essa análise faz com que a gente observe que as mudanças climáticas elas estão presentes no nosso dia a dia. O desmatamento também é outro agravante, já que reduz o habitat dos insetos. A partir do aplicativo do Infodengue, é possível saber sobre a situação das arboviroses em qualquer região do Brasil. O aplicativo do Infodengue, ele é um aplicativo muito simples, que permite que o usuário possa selecionar qualquer cidade das mais de 5 mil municípios do Brasil e saber qual é a situação da dengue, da zika, da chikungunya na sua cidade. Depois do susto, Eliana se preocupa agora em alertar a população sobre os cuidados com a dengue. Vamos todo mundo junto, gente. É uma doença que a gente pode prevenir, não é uma doença que precisa de vacina, a gente precisa, na verdade, de cuidado. Patos de Minas não é diferente do resto do estado não, né? Patos tem enfrentado aí um risco muito grande, porque está novamente com um período de epidemia. Ontem a gente mostrou aqui, né, o chamamento para que a população colabore para isso, porque os danos são muitos, e o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, não transmite só a dengue, outras doenças estão aí com risco de serem transmitidas também por ele, mas principalmente a dengue, né, que provoca tanto impacto na rede pública de saúde e que causa tantos danos e riscos para a saúde das pessoas, né, que acabam sendo infectadas pelo mosquito. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Em Patos de Minas, algumas ações estão sendo realizadas esta semana sobre conscientização e preservação. O evento, que ocorre anualmente, está sendo realizado ao longo da semana. Palestras e oficinas são utilizadas como meio de propagar informação e conscientização sobre a água. Esse evento é de uma iniciativa do Colmeia Patos, né? Não é o primeiro evento, mesmo durante a pandemia do Covid-19, nós reunimos de forma online para trazer, né, essa mobilização da comunidade, de todas as pessoas, porque o tema desse ano de 2023 é seja a mudança que você deseja ver no mundo, né? Vamos acelerar essas mudanças. E aí o convite desse ano pela ONU é que sejamos beija-flores, que de gota em gota possamos transformar toda essa realidade de escassez hídrica, buscar alternativas e ações mesmo propriamente ditas para que a gente possa desenvolver de forma individual e de forma coletiva e minimizar todos os impactos dessa crise hídrica que vivenciamos. No sábado, o foco será sobre a epidemia de dengue que ocorre em Patos de Minas. Algumas escolas também estarão presentes na programação. Amanhã são grupos fechados de escola. Amanhã nós receberemos a Escola Estadual Cônego Getúlio para uma trilha interpretativa de recursos hídricos aqui no Parque do Mucambo. Na sexta-feira, uma outra turma também da Escola Zama Maciel. E no sábado, nós vamos ter um outro grande movimento de mobilização, que é uma mobilização contra a epidemia de dengue, que hoje o município de Patos de Minas está vivenciando. Não só a dengue, né, mas todas as arboviroses. E também uma mobilização contra a crise hídrica. O encontro, né, para toda a comunidade, para todas as instituições, vai ser na Orla da Lagoa, ali em frente onde foi montado uma espécie de um anfiteatro, às 8 horas da manhã. Nós vamos dar circular, dar uma volta na Lagoa, depois nós vamos na Orla da Lagoa, deslocar pela Avenida Piauí, encontrar a Rua Major Gotti, deslocar pela Rua de Major Gotti até a esquina com a Olegário Maciel. Todos vocês estão convidados, né, para mobilizar, para se integrar e para que todos falem a mesma língua. Precisamos cuidar da água, sem ela não há vida. O importante é juntar todas as pessoas, né, todas as pessoas envolvidas, as entidades, sociedade civil, organizações, para despertar um tema tão importante que é a água. A gente depende dela do início ao fim do nosso dia, para todas as atividades econômicas, industriais. Então ter esses momentos
direitos de fala, de que a gente pode despertar em vários atores essa sensibilização e essa motivação para cuidar de um bem que é tão importante para a nossa sociedade, isso é de extrema importância, de grande validade, até porque daqui saem vários atores que vão distribuir isso nos seus locais, né, nas suas comunidades. Durante a pandemia, o evento continuou e foi desenvolvido um projeto de bordar panos de prato, onde foi montado um mural e apresentado neste ano. Por meio, de um edital da CNBB, do Fundo Nacional de Solidariedade, que nós conseguimos submeter o projeto e ter o financiamento para iniciar o Café com Bordado na comunidade. E era um momento de superação de violência contra a natureza. E esse projeto é desde 2018, e antes ele era a nível local, comunitário. Hoje ele já atingiu o nível diocesano, e eu gostaria de agradecer aqui o nosso bispo diocesano, Dom Cláudio, que é o nosso parceiro, que deu o consentimento, que deu a autorização para que a gente pudesse continuar isso com toda a grandiosidade, transformando vidas, colocando todos os nossos sentimentos, nossas reflexões. É um momento de partilhar alimento, de partilhar as tristezas, as alegrias, e que também tem o objetivo de ensinar a bordar, mas esse não é o maior objetivo do projeto. O projeto é resgatar toda essa cultura popular e trabalhar a coletividade, para que juntos possamos ser diferentes. Agora vamos saber como é que fica o tempo amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. A quinta-feira deve ser com calor e de céu com muitas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. De acordo com os dados do IMET, é baixa a probabilidade de chuva isolada e a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 34 graus. Em Monte Carmelo, variação de 20 a 31. Em Vazante, de 21 a 33. E em Cruzeiro da Fortaleza, mínima de 20 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. A seguir você vai ver que Petrobras reduz preço do diesel para as distribuidoras. A nova regulamentação para a arrecadação do ICMS em Minas e pais reclamam de horário reduzido e da falta de profissionais em creche. A partir desta quinta-feira, o preço médio da venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras será reduzido em 18 centavos por litro. A Petrobras informou que a sua parcela no preço do consumidor será, em média, de R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba, após considerar a mistura obrigatória de 90% de diesel e de 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos. Os principais motivos do recuo são a manutenção da competitividade dos seus preços frente às principais alternativas de suprimento dos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino, informou a Petrobras. Portanto, a partir de amanhã, essa redução é 18 centavos por litro. O governo de Minas anunciou hoje o novo regulamento do ICMS. O imposto foi responsável por mais de 81 bilhões de reais da Receita Tributária de Minas em 2022. As mudanças divulgadas vão agilizar e simplificar a vida dos contribuintes e empresas na arrecadação do imposto. Ficou tudo organizado em termos de facilidade para o contribuinte, para o operador de ICMS achar o que ele quer, e assim não ficar procurando em 20 anos de publicações de decretos como ele tem que apurar e pagar o seu tributo. Essa sistematização, ela vai significar de verdade a revogação de mais de 1.100 decretos. Significando que quem quiser consultar o regulamento do Estado de Minas Gerais não vai precisar procurar literalmente em milhares de publicações. Vai ter que procurar em apenas um decreto, que é aquele 48.589. No Brasil, nós nos transformamos no país da papelada, no país dos excessos de leis, de regulamentos, de tudo, e isso tem... E está muito claro, nos últimos 40 anos, o Brasil foi uma das nações do Ocidente e do mundo que menos cresceu. Isso começa a ser quase que como uma areia no motor. Em vez de lubrificante, é uma areia que está se julgando. E as engrenagens vão cada vez ficando com mais dificuldade para girar, para poder produzir um bom resultado.
Em Lagoa Formosa, pais estão pedindo providências para a falta de funcionários em uma creche municipal que passou a atender em horário reduzido. Pais de alunos da creche Xande da Neném de Lagoa Formosa compareceram na Câmara Municipal do município para falar sobre a situação da creche. Os pais dizem que falta profissionais no centro educacional e que, devido a isso, o horário de funcionamento dele foi reduzido, o que tem atrapalhado. Nós viemos tentar buscar uma solução para voltar ao período integral. No início, passaram que seria as 2 primeiras semanas meio período, né, até as 11h15, e depois voltaria a normalizar. Só que até hoje não obtivemos esse resultado de ter o período integral, então nós viemos em busca de uma resposta, porque nós já procuramos e até hoje ninguém solucionou nosso problema. Porque várias mães estão perdendo serviço por patrões não deixar sair no horário para buscar, porque o horário normal seria até 3h30. A minha situação, eu sou supervisora na parte da manhã, numa escola estadual, e à tarde eu dou aulas. Então eu preciso que alguém busque meu filho todo dia na creche. Antes eu não precisaria, né? Que 3h30 eu estaria disponível, eu mesma buscava meu filho todos os dias. O impasse seria de que a escola não tem registro no INEP. Eu mesma decidi pesquisar no INEP, né? A gente tem acesso, todo mundo tem acesso, né? E eu fui verificar, pesquisei todas as escolas, né, do município e notei que a creche Xande ainda não tinha, né, o número do código do INEP ainda. Os pais pedem que, se caso não for possível cadastrar a creche, uma alternativa seria voltar a ser como era realizado no ano passado, quando os alunos estavam em outro centro educacional. A resposta, né, aqui foi devido à folha de pagamento, né, tá afogada. Então, voltasse como era o ano passado, voltasse esses alunos para a escola onde eles estudavam ano passado, até regularizar a situação dessa escola, né? Se a escola não tinha a capacidade, né, de manter um quadro eficiente de profissionais trabalhando, por que inaugurar, né? Esperasse mais um pouco e depois inaugurasse da forma correta que tem que ser. Foi marcada uma reunião entre os pais e a Secretaria de Educação para tentar resolver sobre o ocorrido. Sobre esse registro dessa escola, aí eu não tenho certeza sobre o andamento desse registro, desse funcionamento. Foi um prédio que foi inaugurado agora no início do ano, então marquei uma reunião com a secretária de Educação, a professora Kátia, e quinta-feira a gente vai esclarecer sobre esse assunto, né? Após a reunião com a secretária, o assunto deve retornar em pauta para a Câmara. A Câmara já tomou a providência de solicitar à Comissão de Educação que faça o primeiro contato, o primeiro passo, essa comissão procurar a administração, senhor prefeito, secretário de administração e secretaria de educação, para conscientizar e informar o vereador realmente o que está acontecendo. Porque quando acontece um fato, você precisa de ouvir as duas partes. Então a secretaria posicionando a Comissão de Educação da Câmara, essa comissão trará o assunto para a mesa diretora da Câmara para que possamos analisar, verificar e conversar e dialogar com a administração para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. A Secretaria de Educação de Lagoa Formosa ainda não se manifestou sobre essas reclamações. Depois do intervalo aqui no News, moradora reclama de problemas causados por casa abandonada no bairro Alvorada. Como percebeu sinais de pedido de socorro por mulheres vítimas de violência, família de adolescente vítima de racismo em escola de Patos de Minas move ação na justiça contra o Estado. O imóvel tomado pelo mato e lixo. Agora a gente mostra que uma moradora do bairro Alvorada está se queixando dos transtornos provocados por uma casa abandonada. O imóvel tomado pelo mato e lixo fica no número 468 da rua Zeca Mota, bem ao lado da casa da Eliane Silveira. A vizinha conta que o abandono da casa tem provocado uma situação insustentável devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos. Eu vim reclamar porque aqui está dando muitos escorpiões, muitas baratas, e eu estou gestante, tenho uma filha de 6 anos, os vizinhos também reclamam direto. Essa casa aqui tem uns 5 anos que o morador mudou daqui, ninguém sabe notícia deles, e eu vim reclamar para vocês assim, tomar uma providência, porque ninguém toma, né? Aí ver se vocês podem resolver para mim. A situação é tão crítica que os próprios moradores da rua precisam capinar o mato para tentar amenizar a situação.
Foi o vizinho aqui da frente, que veio cá, capinou, sabe? Uns vêm, capina, o outro ali também vem, capina. Mas tá difícil, viu, a situação. Grávida de 5 meses e mãe de uma criança de 6 anos, Eliane teme que os insetos possam ferir os entes queridos e pede por providências. Já apareceu 5 escorpião aqui em casa, as paredes estão todas embaloradas por causa do mato, o mato está subindo em cima da casa. Aí vamos ver, né, como que faz, se a prefeitura resolve. É isso aí que eu queria, né, que resolvesse. Pra mim tá difícil, né, porque tá do lado da minha casa. E há quanto tempo você reside aqui? Já tem quase 3 anos que eu moro aqui. E ninguém resolve, só reclama. Resolver mesmo, resolve não. A gente aguarda uma resposta aí do município sobre medidas que podem ser tomadas para que esse imóvel seja limpo, para que o morador tome alguma providência, porque há recursos por meio, né, força de lei municipal para resolver essa situação, ou para pelo menos minimizar a situação que tanto tem incomodado a vizinha do lado. Olha, a família de uma garota vítima de racismo processou o Estado após um incidente que ocorreu na escola Guiomar de Mello, em Patos de Minas. Em maio de 2022, uma adolescente de 13 anos teria sido vítima de racismo após ser convidada para participar do desfile cívico do aniversário de Patos de Minas e ter que retirar as tranças a pedido da diretora da escola estadual, Dona Guiomar de Mello. Na falta de êxito, ao tentar resolver a situação de forma administrativa, a mãe da jovem decidiu processar judicialmente o Estado. A insatisfação da mãe foi em relação ao Estado não ter oferecido, através de seus entes, de seus gestores, medidas no sentido de resolver os problemas que decorreram da ação principal, que foi o ato de discriminação que a aluna sofreu no âmbito da escola. O processo, antes de ser judicial, ele veio a ser um processo administrativo, foi tratado no âmbito da Superintendência Regional de Ensino, pelo Conselho Tutelar, a Polícia Militar. Então, todos esses órgãos do Estado, eles foram notificados deste fato, mas nada trouxeram de efetividade para resolver o problema da aluna. O advogado Paulo Henrique Lopes de Araújo relata que desde o ocorrido a mãe da jovem preferiu sugerir que ações de conscientização fossem realizadas para combater o racismo. É importante deixar muito claro que o interesse principal não era a reparação moral, do dano moral, que muitas pessoas já chegam aqui e pensam, não, eu quero entrar com ação, pedir o dano moral pelo fato que foi causado, pelo dano que foi causado e tal. E ela não chegou aqui nessa forma. Então, o objeto principal da ação é muito mais de reparação, né? E por isso que a ação ela foi muito além da reparação de danos morais, materiais que a aluna sofreu em virtude da ação e da prática que teve na escola. Ela visa muito mais uma responsabilização do Estado no sentido de criar políticas afirmativas para que situações iguais a essa não aconteçam mais no âmbito das escolas, sobretudo aquelas escolas que são públicas, onde que muitas vezes o Estado ele não está ali diretamente para representar. Quem faz isso faz através da diretora, do professor, né, dos serventuários do Estado. O objetivo principal da ação é propiciar a igualdade e obrigar o Estado a adotar medidas para proteger direitos daqueles que forem vítimas de discriminação racial. E, acima de tudo, conscientizar e prevenir. Um dos pontos principais da ação, o que eu busco é uma obrigação de fazer do Estado consistente em criar políticas e através de ações afirmativas, palestras, oficinas, painéis, seminários, qualquer coisa caracterizada como atividade pedagógica que visem coibir atos, né, de preconceito racial, esclarecimento sobre a política nacional de inclusão social e promoção de igualdade racial no âmbito das escolas, porque o que falta no movimento é esclarecimento para que situações não aconteçam dessa forma. O processo foi realizado em dezembro de 2022 e tramita em segredo de justiça. O Estado já apresentou contestação e ainda não houve julgamento. Enquanto tramita, Paulo Henrique reforça a importância de que ações no mesmo sentido ocorram para que mudanças sejam promovidas na sociedade.
Ações desse tipo, no geral, elas geram a repercussão pública justamente por causa do momento histórico que nós estamos vivendo em relação a um movimento de combate à discriminação em razão de raça, cor, etnia. Isso se colocou muito evidente na sociedade, principalmente politicamente. Acho importante falar sobre isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas mais importante que isso é as pessoas entenderem que existem mecanismos adequados para que a gente possa atuar, né? E essa ação é uma forma de buscar essa reparação para a menor em todos os danos que ela sofreu. A gente está falando do ambiente escolar, né? O caso aconteceu no ambiente escolar, a mãe ficou indignada, a mãe entrou na justiça, a família se indignou com essa situação toda. Isso foi parar na justiça, a gente noticiou isso aqui na época, no ano passado, e essa ação vem para forçar com que o Estado tome providências, né? O Estado precisa realmente tomar providência, o Estado precisa criar mecanismo e também disponibilizar mais informações, né, para que isso seja cada vez mais difundido e para que as pessoas tenham a consciência de que maneira lidar em cada situação. E no ambiente escolar não pode, né? Se em outros lugares isso não pode existir, imagina no ambiente escolar. E o quanto afeta a cabeça de uma criança, de uma adolescente, quando isso acaba acontecendo. Então o Estado precisa se pronunciar, o Estado precisa ser acionado realmente para que ele possa, né, por meio desse tipo de ação, criar as saídas e os mecanismos para também auxiliar esses educadores, essas escolas, mas também as famílias que acabam passando por essa situação. O NTV News está terminando. Volta amanhã às 19 horas. Mais cedo eu te encontro no 30 Minutos às 11h30 da manhã. Obrigado pela companhia. Mais notícias no portal patujá.com.br. Até amanhã.